Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que é luz e paz para o nosso coração e para a nossa vida. Eu quero convidar você para que juntos ruminemos, meditemos, aprofundemos a nossa relação com Deus na sua palavra. Nos coloquemos na presença dEle para que Ele mesmo dirija, governe e ilumine os nossos passos. Senhor, eis-me aqui. Sou teu servo, Senhor, e quero realizar a tua vontade em minha vida. Dai-me a tua bênção, a tua graça, a tua luz, a tua proteção. Dai-me a tua direção, Senhor, para que em tudo eu possa viver a tua vontade. Que a tua palavra, Senhor, esteja conduzindo os meus passos. Que a tua palavra, Senhor, esteja direcionando a minha vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Muita paz de Deus no seu coração. Vamos hoje começar a meditar a carta que Paulo dirigiu a Tito. Você veja que Timóteo, Tito eram discípulos próximos de Paulo, eram praticamente filhos de Paulo, formados por Paulo na fé. Então, vamos acompanhar hoje o primeiro capítulo, dessa carta de Paulo a Tito, que é do capítulo 1, os versículos de 1 a 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna desde tempos imemoráveis, prometida por Deus, que não mente. No tempo fixado, Deus, nosso Salvador, manifestou a sua palavra, através da proclamação que por ordem sua me foi confiada. A Tito, meu filho legítimo na fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, como ele mesmo está dizendo, Tito, meu filho legítimo na fé, aquele que ele realmente formou para a fé. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa saudação sempre inicial de Paulo. Tito, eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei a saber. Aí, a formação das comunidades, Tito, Timóteo são bispos, são eles que vão formar ali os presbíteros, aqueles anciãos que ficarão responsáveis por cuidar dessas comunidades ali formadas. É importante a gente compreender como é que está se formando o sacerdócio no cristianismo. Esses presbíteros, esses responsáveis, vão se configurando a pessoa de Cristo, o sacerdote. Mas aí, quais são as instruções? Versículo 6. O candidato seja isento de acusação, casado com uma só mulher, tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, nem rebeldes. É preciso que o bispo, como administrador de Deus, seja irrepreensível, não seja arrogante, não dado à ira, não dado ao vinho, nem violento, nem avarento. Então, é preciso que aquele que vai se candidatar seja uma pessoa isenta de acusação, de contradição, que ele não esteja realmente envolvido em questões que a sua moral fique comprometida. Quando diz que ele seja casado com uma só mulher, eu dei essa explicação lá atrás, também na carta de Paulo a Timóteo, justamente por causa disso, no princípio. Aliás, primeiro o contexto cultural,
né? Ainda de algumas culturas, onde muitas vezes o homem era casado com mais de uma mulher. Mas no conceito agora cristão, não. O homem deve ser casado apenas com uma mulher. Isso está se tornando cada vez mais entendido, compreendido e ensinado. E é interessante porque se daqueles primeiros homens casados faziam parte, né, eram chamados para o ministério, apesar de Paulo ser celibatário, não ser casado, esses homens precisavam ter um testemunho de vida. Mais tarde é que o celibato vai se tornando uma realidade, ele vai se impondo, ele vai se tornando realmente uma paixão, ele vai se tornando o seguimento de Cristo, pobre, obediente, casto, que também era celibatário, e por isso essa forma de vida, essa disciplina para o bispo, para os presbíteros, elas vão sendo introduzidas aos poucos na igreja. Ora, é importante que ele tenha controle sobre sua têmpera, sobre seu temperamento, né? De forma que não seja dado ao vinho, não seja violento, não seja avarento, mas ao contrário, ele seja hospitaleiro, seja amigo do bem, prudente, justo, santo e tenha domínio de si. A importância de ter domínio de si é que a pessoa saiba controlar, né, a si próprio, controlar o seu temperamento, controlar seus pensamentos, controlar os seus sentimentos, né? O autocontrole, a autodisciplina é importante para sermos virtuosos no espírito. Mas, acima de tudo, ele precisa ser apegado à palavra, digno de fé, segundo o ensinamento, e seja ele capaz tanto de exortar na sã doutrina, como de refutar os que a contradizem. A importância dele estar bem informado, bem versado nas Sagradas Escrituras, para que ele tenha realmente a sabedoria e a capacidade até humana, seja para exortar, formar na doutrina santa, na sã doutrina, mas também de refutar aquilo que contradiz, o que não é de acordo com a doutrina. Porque, ora, de fato existem muitos rebeldes, faladores, fúteis e impostores, principalmente entre os da circuncisão. É preciso fechar-lhes a boca. Movido por lucro vil, transformam famílias inteiras, ensinando o que não convém. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes e ventres preguiçosos. Há de se contar que, como hoje, naquele tempo também, havia os enganadores. Havia aqueles que iludiam ou enganavam mesmo na pregação da doutrina, movidos, como diz aqui Paulo, pelo lucro, né? É preciso fechar-lhes a boca, e se fecha a boca ensinando a verdade, orientando a viver a verdade. Esse testemunho, meus irmãos, é verdadeiro. Então, repreende severamente para que sejam sãos na fé. Então, versículo 15, está aqui uma ordem muito expressa de Deus. É preciso repreender aqueles que não estão ensinando a sã doutrina, a fé verdadeira, a fé única, a fé autêntica em Deus. Para que não se deem ouvidos às fábulas judaicas, nem a preceitos de pessoas que voltam as costas à verdade. Para os puros, tudo é puro. Para os impuros e incrédulos, nada é puro. Até seu pensamento e sua consciência estão manchados. Quem vive na pureza sabe encontrar a pureza em tudo que faz. Quem está vivendo na impureza transforma tudo em pureza. Seus pensamentos são impuros. É assim, quem é maldoso vê tudo com maldade. Os pensamentos são repletos de maldade, a forma de julgar, de falar. Claro, porque até a boca vai falar daquele que está dentro do coração. O coração muitas vezes impregnado de pensamentos impuros, maldosos, depravados do mundo. É assim que muitas vezes encara também a vida, a realidade, as pessoas e as coisas. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos. São pessoas abomináveis, rebeldes, incapazes de qualquer obra boa. Que o Paulo demonstra a sua inquietação, o seu descontentamento,
a sua decepção com esses, porque são pessoas que eram pessoas de fé, mas se deixaram levar por essa mentalidade mundana. Eles, na verdade, até falam que conhecem a Deus, falam de Deus, mas, na verdade, não proclamam Deus, negam Deus com seus próprios atos, com suas próprias atitudes, né? São pessoas abomináveis, rebeldes, eles são incapazes de qualquer boa obra e elas não servem para o nosso crescimento, para a nossa edificação do Evangelho. Por isso que é preciso ter muito discernimento, até com as pessoas que nós convivemos, conversamos, falamos, e com as pessoas que estão conosco, para não sermos levados pelo engano, para não sermos levados por sentimentos, por ensinamentos que não convêm com a verdade da fé. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante de uma das cartas pastorais de São Paulo. 3 cartas são chamadas de pastorais, como nós já vimos, né? A primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Essas cartas, elas às vezes encontram um pouco de dificuldade no campo de estudo exegético mesmo da Bíblia, porque ela respira um ar um pouquinho diferente daqueles outros, onde Paulo dá conselhos ali à cidade de Corinto, aos cristãos que lá estavam, de como organizar a comunidade. E essas cartas já organizam de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui já se percebe a existência da hierarquia da igreja. E não é à toa. Tito foi um dos grandes colaboradores de São Paulo. E depois de um certo tempo, Tito é encaminhado para a ilha de Creta. Paulo, quando vai tendo mais idade e vai evangelizando mais locais, não tem mais como ter os seus colaboradores consigo. Ele precisa encaminhar esses colaboradores para que eles também venham presidir diversas igrejas. Esse é o início da realidade das dioceses que nós conhecemos hoje, até patriarcados, como tivemos lá no passado, onde alguém que ali está vai ser aquele que vai articular toda a evangelização que ali ocorre. Por isso, Tito se transforma no bispo de Creta, no bispo desta ilha de Creta. E claro, quando Tito chega por lá, ele tem muitos problemas, porque uma coisa era trabalhar com Paulo, a outra coisa é ele ter que responder as coisas sozinho ali. E nesse meio é que essa carta de Paulo vem para conformá-lo, conformá-lo e, ao mesmo tempo, exortá-lo a agir de maneira adequada. Aqui, a primeira coisa que Paulo conta nesse capítulo que hoje estudamos é a realidade dos falsos mestres. O que são falsos mestres? São, às vezes, cristãos de origem judaica que não renunciaram às práticas judaicas que no cristianismo já não tem mais sentido e que, por causa disso, terminam por dividir a comunidade, por misturar, inclusive, mitologias ali do ambiente grego com a fé cristã, e isso era um grande prejuízo, mas se davam de muito piedosos no meio de todo o povo, e por causa disso eram escutados. São Paulo faz questão de dizer a Tito que ele não deve se acomodar diante disso, que ele deve combater abertamente e mostrar a verdade, para que o rebanho de nosso Senhor não venha a se perder. Veja, São Paulo não está dizendo que ele tem que polarizar, que ele tem que criar intrigas ali, não é isso, mas que ele deve explicar as coisas com clareza e com coragem. Isso sim é importante, porque existem muitas coisas que não são negociáveis, embora em certos tempos marcados por grandes dificuldades, nós precisamos saber até onde podemos ser maleáveis. Ser maleável não quer dizer negociar princípios, quer dizer saber esperar o momento onde a gente pode voltar a falar deles, uma vez que vivê-los, a gente não vai renunciar jamais. Ensina-me a viver a Tua Palavra, Senhor. Ensina-me a viver a verdade da Tua Palavra. Ensina-me a guardar a Tua Palavra. Ensina-me a ser fiel à Tua Palavra. Ensina-me, Senhor. Forma-me, Senhor. Instrua-me, Senhor, ilumina-me, Senhor, na vivência da Tua Palavra. Dai-me viver com fidelidade, Senhor, a pureza da alma, do coração e liberta-me de toda maldade, para que eu viva na verdade, Senhor, direcionado, iluminado e guiado pelo Teu Espírito. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, nos guardando, nos protegendo e nos iluminando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a palavra de Deus, meus irmãos, que bênção é a palavra de Deus que guarda o nosso coração. Tudo que eu desejo é que Deus abençoe imensamente você,
Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu Dia a Dia.